Amém. Amém, igreja. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Vamos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos 5. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Acompanhe aí da sua Bíblia aí. Marcos 5, 21. Nós vamos até o versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomou-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Palavra do Senhor. Nós já oramos, mas nós vamos fazer mais um momento de oração. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite. Toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor, Pai, não a nós, não a nós, mas que a tua palavra possa achar guarida em cada coração pela iluminação do teu Santo Espírito e fazer aquilo que lhe apraz nessa noite. Nós colocamos diante da tua mercê, da tua obra poderosa, para que toda a glória seja dada somente ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu creio que todos nós já fomos aí atingidos por algumas notícias que muitas das vezes nos pegam de surpresa, né? Quem é que nunca já recebeu um telefonema na madrugada? Quem é aí que quando o telefone toca, e muitas das vezes o telefone, você já olha para o telefone com muita preocupação, com muita angústia? Quem aí que nunca recebeu talvez uma notícia que realmente desmoronasse parte daquilo que você estava montando, que você estava processando? Quem aqui não já recebeu ou não compartilhou diante de um diagnóstico, que muitas das vezes é aquele diagnóstico que os pés, o chão some, e os nossos pés, às vezes a gente fala assim: eu não sei o que fazer.
Quem nunca recebeu uma notícia no trabalho? Quem nunca recebeu, talvez, uma notícia pela manhã de uma fatalidade, de alguma coisa que aconteceu, e muitas das vezes nós nos encontramos perdidos. Às vezes nosso coração aperta de uma tal maneira e a gente fala assim: e agora? A quem recorrer? Muitas das vezes nós estamos levados para algumas situações dessa e realmente nós pensamos a quem recorrer. E aí, irmãos, no capítulo 5 de Marcos, nós encontramos aqui duas pessoas, no texto que nós lemos agora, e nós encontramos duas pessoas diferentes, mas com similaridades e necessidades parecidas. Nós lemos aqui Jairo, um homem de destaque, de influência, um homem numa posição social, talvez uma posição econômica, e de prestígio religioso, que na época, irmãos, isso provavelmente ele gozava de muitos benefícios, de muitos privilégios, por estarmos ali, como o texto diz aqui, um homem se chegou, um dos principais da sinagoga, no versículo 22, fala que ele chegou, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E Jairo, ele chega, né, diante de Jesus. A Bíblia diz que, quando a gente leu aqui o versículo 21, Jesus voltou para o barco e outro lado afluiu para ele grande multidão. E o versículo 22 já diz assim: e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Ele não deu nem o espaço. A necessidade era tão gritante, irmãos. A necessidade, a urgência era tão grande, que Jairo ele se aproxima de Jesus, e ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. O outro lado é uma mulher que a gente fala assim, uma mulher, vamos entender de certa forma, invisível. Invisível por causa da questão, né, da sua enfermidade, para a sociedade, colocada à parte, né, diante da enfermidade dela, como está bem descrito lá em Levítico 15, lá no versículo 19, quando vai falar lá do tratamento que se deve dar a uma pessoa que tem um fluxo de sangue, quando vai falar do tratamento, né, vai usar o termo mesmo lá do ciclo menstrual e vai falar da mulher que fica 7 dias e ela se torna impura, onde ela toca se torna impura, se ela sentar se torna impura, mas diante desse cenário, essa mulher é colocada à parte porque a Bíblia diz que ela sofria 12 anos. Há 12 anos essa mulher sofria de uma enfermidade, há 12 anos essa mulher estava distante, há 12 anos essa mulher estava sofrendo a sua dor, há 12 anos ela se afastou do convívio social, provavelmente da sua família. E você imagina uma mulher de 12 anos, irmãos, diante de uma enfermidade que é explicada na Bíblia, essa mulher provavelmente pálida, essa mulher provavelmente frágil, mas essa mulher estava à margem da sociedade. Essa mulher chega também diante de Jesus e interessante que ela tem lá o seu pensamento de se aproximar de Jesus. Ela tem o seu pensamento de ouvir falar de Jesus, de entender a importância de estar diante de Jesus, mas ela vai além, irmãos. Ela, na simplicidade dela, ela entende que se chegar perto de Jesus, se tocar na orla de Jesus, já seria o suficiente, porque isso é de tamanha fé. Ao mesmo tempo que a gente vê um líder da sinagoga que chega diante de Jesus, que aproveita a oportunidade de estar perto de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele clama a Jesus, porque ele tem uma dor muito profunda, ele tem um problema muito grande a ser resolvido, e essa outra mulher da mesma forma, é uma angústia muito grande, há muito tempo vivendo uma enfermidade, há muito tempo sentindo os seus males, o seu alto flagelo, e ela está não só sentindo a dor, mas ela está longe de tudo, ela está longe do convívio, ela está numa situação muito triste, mas ela decide se aproximar de Jesus. E é justamente aí, irmãos, que a gente precisa aprender umas primeiras verdades nesse texto, nos versículos que nós lemos. A fé que vence o medo, ela não nasce da nossa força e coragem. A gente começa a entender da fé. Se a gente lê Hebreus 11, a definição de fé, e quando a gente decora a palavra, irmãos, e aí eu falo assim até como professor, né? Decorar é uma coisa, interpretar, enxergar no contexto e aplicar são coisas diferentes. A necessidade de caminhar junto. Então, quando a gente fala de fé, a gente vai falar que a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção, irmão, de fatos que não se veem. Então, quando nós falamos de fé, nós começamos aqui a entender que a fé é aquilo que nos move
para próximo de Deus. A fé, ela é o reflexo da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Deus. A fé não vai fazer de você um super-homem. A fé não vai fazer de você uma super-mulher. A fé vai fazer com que você ande nos caminhos do Senhor, para que você entenda quem é o Senhor, para que você entenda quem é Jesus na sua vida, quem é o Deus Todo-Poderoso. E quando você entende que isso é fé, você passa literalmente a descansar, a depender, a viver em obediência, a buscar cada vez mais. E é importante nós falarmos sobre isso, irmãos, que diante de um cenário que nós cantamos a fé, num cenário que nós falamos de fé, nós estamos pautando talvez a fé pelo estereótipo, pela uma posição, por uma questão cultural. E muitas das vezes nós esquecemos que o que nutre principalmente é a intimidade com o Senhor. É a busca com o Senhor, é literalmente deitar a cabeça no travesseiro sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, é saber que Ele tem tratado de nós. E quando você realmente está diante do Senhor, você fala assim, olha, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas lutas, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu sei aonde buscar o conforto, a alegria, o prazer, a paz. Eu sei aonde eu preciso. Irmãos, e muitas das vezes nós estamos aí perdidos porque nós temos colocado diante de tantas coisas. Nós temos colocado a nossa esperança diante de tantas coisas. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre essa fé. A fé que vence o medo. Eu falei aqui agora que a fé não vai fazer de você um super-homem, uma super-mulher, mas a fé vai te garantir a constância na presença do Senhor. A fé alimentada, porque isso não é por nossa capacidade, é dom de Deus. E nós precisamos entender quem é Deus. Nós precisamos saber do que Deus faz. E quando nós falamos desses dois personagens, irmão, nós vamos falar de outros personagens dessa história. Porque primeiro nós falamos de Jairo, um homem de posição que chega diante do Senhor e ele abre o coração. Ele se ajoelha, ele coloca diante do Senhor a maior angústia da sua vida, talvez naquele momento ali, a maior angústia que ele tinha, ele colocou diante do Senhor. Ele abriu o coração para o Senhor. Ele tem uma fé tão grande, irmãos, que ele está falando ali, olha, Senhor, tu podes. Ele está dizendo assim, irmãos, em outras palavras, eu não quero aqui buscar subterfúgio para acrescentar na Bíblia, que a Bíblia por si só se explica, mas é importante nós entendermos contextualizado. Às vezes a gente fala assim, olha, Senhor, tu és a minha esperança, é no Senhor que eu tenho expectativa, é no Senhor que eu aguardo, é no Senhor que eu espero todas as coisas. Mesmo diante de um cenário, irmão, tenebroso, mesmo diante de um cenário de enfermidade e de morte, é colocar diante do Senhor a sua fé, é praticar diante do Senhor isso, é falar, Senhor, só o Senhor pode. Senhor, só o Senhor pode entrar na minha casa. Só o Senhor pode colocar as mãos. Só o Senhor pode. Irmãos, quando nós entendemos a profundidade disso, a nossa adoração, o nosso louvor é mais profundo. Nós buscamos muito mais. Nós sentimos muito mais. Da mesma forma, a outra mulher que está lá há 12 anos sofrendo. Ela entende que Jesus vai passar a oportunidade de Jesus. Não há outro, porque a palavra de Deus diz que ela usou todos os seus rendimentos, ela gastou, ela tentou todas as coisas. E às vezes nós estamos lá tentando. Às vezes nós estamos lá investindo o nosso tempo, nós estamos investindo o nosso dinheiro. Há uma expectativa, porque o teu coração está naquilo, a sua mente está naquilo. E a gente está lá pautado naquilo e Jesus está presente. Jesus vai passar, Jesus está ali curando. Jesus, não é a fama de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que ali tinha uma multidão. E às vezes na multidão, irmãos, você está preocupado, você está curioso, você quer ver, mas você não está percebendo quem está ali. Às vezes na multidão você faz apenas mais um. E Jesus, quando ele sente a multidão, mas ele fala que dele sentiu, que dele saiu o poder. Tamanha fé, tamanha intimidade, esse toque dessa mulher. E hoje nós vamos falar então sobre a fé que vence o medo. Irmãos, a fé que vence o medo, no primeiro momento, está lá no versículo 21 a 24, é a fé que se humilha para buscar a Cristo. Presbítero, eu preciso praticar isso, eu preciso viver isso, eu preciso ter essa intimidade, esse nível de intimidade com o Senhor. Mas aí o primeiro ponto fala, a fé que se humilha para buscar a Cristo.
Quando nós falamos do versículo 21 ao 24, irmãos, Jesus retorna e é recebido pela multidão. Jairo, nós falamos aqui, ele é um líder da sinagoga. Então imagina só, um líder espiritual, lá no final, quando a gente começou, a gente leu ali, fala que ele, ali em cima, no versículo 22, fala, eis que chegou um dos principais da sinagoga. Lá embaixo, já vai falar que ele é um líder. Já está falando aqui, ó, era um chefe, no versículo 36 diz assim, olha, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Irmãos, é muitas coisas que estão presentes aqui. Paradigmas sendo quebrados. Procedimentos sendo quebrados. Porque Jairo, diante do conhecimento, diante da representatividade religiosa, diante da cultura predominante, Jairo, ele larga tudo. Ele abre mão de tudo, porque ele entendeu que Jesus é a única solução. Ele entendeu que Jesus é aquele que pode transformar a situação da sua filha. Ele entendeu que Jesus é aquele que pode curar. Irmãos, isso é uma profundidade muito grande. Quando nós entendemos que diante da nossa caminhada, é esse Jesus que nós louvamos. É no nome dele que nós levantamos a nossa adoração a Deus. É esse Jesus que nos salvou. E às vezes a nossa timidez espiritual, às vezes a nossa vergonha, ou talvez a nossa soberba, o nosso orgulho nos impede de se prostrar diante do Senhor. Nós entendemos que é a nossa posição, nós entendemos que nós já temos muito tempo de igreja, e Jairo, ele vai lá e ele fala assim, olha, a primeira coisa, irmão, não é palavra. Jesus chegou, ele faz assim, Senhor, ele abaixa. Abaixar a cerviz, se curvar diante do Senhor, entender que Jesus é ele que faz a obra, é Jesus que cuida da gente, é Jesus, irmãos, olha só, Naamã, lá no livro de Reis, quando a gente fala de Naamã, quando ele chega como comandante, mas cheio de feridas, cheio de coisas que talvez só na intimidade, debaixo da armadura dele, de um alto comandante, poucos sabiam daquilo. Mas enquanto ele não baixou, né, enquanto ele não ouviu, a começar pela serva da sua esposa, a começar lá depois pelo aquele que fazia parte lá do seu comando, que no conselho certo, no momento certo, fala, ele não te pediu tantas coisas, cara. Ele não te pediu tantas coisas, ele disse para você mergulhar 3 vezes lá, 7 vezes. No Jordão mergulha. E ele lá cheio de vaidade, mas Albano e Farfá são os rios da minha região que são mais limpos. E aí ele vai lá, quando ele decide realmente mergulhar, e ele mergulha e a sua pele é restaurada, é curada, é limpa. E às vezes, irmãos, nós estamos diante de situações que é difícil reconhecer que o outro é melhor. É difícil reconhecer que Deus, que a gente, exemplo, vamos imaginar que um capitão de um navio, um comandante, e diante de uma prova, diante de uma dificuldade, de uma tempestade, você reconhecer, olha, eu sou o comandante, mas você faz manobra melhor do que eu faço. Eu sou o comandante, mas para essa tarefa, para essa missão, você é o melhor. Às vezes nós não queremos baixar a guarda nem aí. Às vezes nós temos a humildade de entender que o outro pode fazer melhor, que o outro tem mais aptidão, e por isso nós somos o corpo de Cristo, cada membro ali na sua função, mas como um corpo atuante, vibrante, que se move, orgânico, que trabalha, e a gente vai entender que realmente é preciso se humilhar ao chegarmos diante de Cristo. O poder é dele. Nós temos que reconhecer que toda a nossa dependência, a nossa dependência é Cristo. Nós precisamos entender que nós precisamos prostrar diante dele diariamente, irmãos. Isso não pode ser contextualizado. Isso não pode ser momento. Isso é ato de adoração. E ato de adoração é atribuir a glória devida ao Senhor. E isso você tem que fazer todo dia. Se você está de pé, se você trabalha, se você tem conseguido alcançar as coisas, glória a Deus. E eu não falo só nisso, mas eu falo porque dentro desse contexto da filha de Jairo, a resposta pode ser contrária. E ainda assim, cadê a adoração? E ainda assim, cadê o louvor a Deus? E aí nós precisamos entender que isso acontece. A fé é o reflexo do relacionamento com Deus. E ela é externada, irmãos, na prática. Ela é fruto de um relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Eu confio em Deus, eu descanso em Deus. Eu sei que
eu não estou só. Eu sei que sobre a minha vida tem uma mão poderosa, a mão do Senhor. Eu sei que Ele tem cuidado de mim, eu sei que Ele tem cuidado, me dado livramento, me abençoado. Eu sei que Ele tem me fortalecido. Mas aí você recebe isso, você entende isso, mas não é para você. É porque você, uma vez que você entende isso, aí você vai no ponto. Aí que você fala, Senhor, toda a glória seja dada ao Senhor. Aí que você se humilha. Você não fica soberbo, você não cresce, porque você tem que baixar. Quando você sabe que não é pela tua força, não é pela tua alegria, não é pelo que você faz, mas é pelo que Deus faz, você baixa. Você fala, Senhor, ai de mim. O texto que nós lemos aqui agora, ai de mim, Senhor. Se não fosse o Senhor, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça, quantas pessoas, irmãos, estão querendo vencer, quantas pessoas estão assustadas, estão com medo, e nós estamos falando hoje de uma fé que vence o medo. Não é por uma questão de superpoder, mas é pela dependência do Senhor. É para saber que é no Senhor que está a minha força, é lá que está a minha alegria, é lá que está a minha fortaleza, é lá que está o socorro bem presente. Jairo, quando chega diante do Senhor, ele fala, Senhor, só o Senhor pode. Quebra esse paradigma aí, quebra esses preconceitos, quebrem essa barreira que dificulta. Vamos entregar um folheto na rua e os meus amigos vão me ver entregando folheto. Às vezes eu estou falando de coisas simples, irmãos. Às vezes você está com vergonha de entregar um folheto, às vezes você está com vergonha de dar um abraço numa pessoa, às vezes você está com vergonha de mostrar sua Bíblia, às vezes você está com vergonha e aí Jairo ele chega lá e fala assim, Senhor, só o Senhor que pode. Só o Senhor que pode. E essa fé, irmãos, ela é tão viva, ela é tão forte que você quer propagar, você quer anunciar, você quer falar desse amor. E aí você fala assim, se não fosse o Senhor, irmãos, o Senhor é misericordioso. E a gente precisa falar mais assim, só tu, Senhor, que pode. Eu não posso nada, só tu que pode. Segundo ponto, irmãos, que nós vamos observar, versículo 25 ao 34, agora é a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher com fluxo de sangue que há 12 anos está lá sofrendo. Há 12 anos. Então a gente falou aqui que socialmente ela está isolada. Ela está isolada, sem recurso. Crê que um toque em Jesus basta. A fé verdadeira persevera mesmo diante de barreiras e do tempo. Interessante que, talvez assim, a gente sempre fala, isso parece um pouco clichê, mas é importante falar. Às vezes no nosso olhar, a gente acha que está demorando demais. Às vezes acha que está passando o tempo demais. E aquela mulher, mesmo diante de 12 anos, mesmo diante de toda a barreira. Irmãos, olha só, vamos abrir esse ponto aqui. Porque é muito interessante, nós falamos de uma mulher, e aí eu chamo os irmãos, como servos do Senhor, a trabalhar mais a empatia. Às vezes a gente lê a Bíblia, que é a palavra viva e eficaz, e a gente esquece da empatia. Se coloca lá. Vamos colocar lá no lugar dessa mulher. Uma mulher afastada, isolada, considerada imunda, uma mulher que está sofrendo, uma mulher que ouve falar de Jesus, e essa mulher fala assim, eu vou porque se eu tocar na orla da veste do Senhor, se eu tocar lá na pontinha, olha a fé dessa mulher, uma mulher isolada, irmãos, mas ela entende assim, cara, a única solução, a solução que eu posso ser curada, que eu posso ser restaurada, é Jesus. Ela deixa bem claro, a mesma forma que Jairo fala, ela fala, é Jesus. E essa mulher, ela faz de todo o aparato para, de alguma maneira, se encolher, se arrastar, porque ela é imunda, ela é, talvez ali naquele momento ali, aquela coisa de sai para lá, chega para lá, e ela enfrenta as barreiras das multidões, que muitas pessoas estavam ali como curiosos. Muitas pessoas estavam ali porque ouviram falar de Jesus. Aquela mulher falou assim, eu ouvi falar de Jesus e Ele é a salvação da minha vida. Ele é a minha esperança. E ela vai lá se arrastando. E às vezes talvez a gente lê esse ponto, a gente não entende o que seria isso, a dificuldade, o que ela precisou fazer para chegar perto de Jesus. E ela toca em Jesus. Irmãos, eu não quero criar uma coisa mística, eu não quero criar uma coisa, do sobrenatural para querer impressionar os irmãos, mas eu fico imaginando essa mulher tocando em Jesus, e Jesus falando assim, eu senti que de mim saiu o poder.
Irmãos, que nível, que profundidade, que dependência do Senhor, que necessidade de chegar perto do Senhor, que fé. Porque se nós estamos falando de fé, porque a gente aponta as pessoas pelo estereótipo, pela posição, pela vestimenta, a gente fala lá, aquilo lá tem fé, aquilo ali tem fé. A gente está falando de que Jesus sentiu. A gente está falando que Jesus sentiu. E quando eu escuto isso, irmãos, quando eu leio isso, eu fico preocupado com as minhas orações. Sabe por quê? Porque eu estou falando da onisciência, onipotência, onipresença. Eu não estou falando que eu engano Jesus. Eu não estou falando que as coisas que eu faço eu consigo deixar escondido. E de repente eu estou lá diante da presença do Senhor orando a Ele. Eu estou falando com Ele. Eu estou colocando diante dEle as minhas mazelas, os meus sofrimentos, a minha angústia. E aí eu fico pensando assim, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia mesmo. Porque tu sabes o que eu pensei, tu sabes o que eu fiz, tu sabes o que eu tenho feito. Quando eu estou distante, quando eu acho que ninguém está me vendo, mas eu sei que tu sabes. Eu sei que tu sabes o meu sofrimento, eu sei que tu sabes as minhas limitações, eu sei que tu sabes realmente aonde eu falho e o que eu tenho feito. E essa mulher simplesmente ela vai tocar na orla de Jesus. Jesus fala assim, de mim só o poder. A dependência, a necessidade de chegar em Jesus, a necessidade de se aproximar de Jesus. Irmãos, é muito interessante quando a gente imagina assim, quantas pessoas têm pedido socorro. E você imagina as pessoas pedindo socorro, expressando verbalmente, falando ali, e a multidão falando, empurrando, e às vezes você está gritando e ninguém escuta. Uma sensação, deve ser uma sensação terrível, de você gritar, pedir socorro e as pessoas não escutam. As pessoas te ignoram, pelo barulho, pelas suas próprias preocupações, né? Cada um num individualismo muito grande, cada um querendo viver a sua vida, cada um. E quando a gente se depara, eu tenho falado muito isso com a Alessandra lá em casa, quando a gente se depara diante do projeto que a igreja tem vivido aí, de sentar com os irmãos, a gente fala coisas que a gente não está acostumado. Eu acho que talvez a gente conhece tanto tempo e fala de coisas que a gente nunca falou. Senta para tomar um café, toma um café gostoso. Não é que tem necessidade de ter um café, mas toma um café, conversa, bate papo. A gente ri, lembra de coisas do passado, prospecta as coisas para frente, como povo. E a gente acaba a escola dominical e fala, qual é o nosso versículo da escola dominical? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E se a gente pegar o contexto todo, fala da coisa em comum, do compartilhado, estar junto, de caminhar junto. E aí, de repente, a gente vê um projeto desse e a gente começa a viver isso. E a gente começa a entender por que não antes, por que nós não fazíamos. Talvez fazíamos, mas não fazíamos, talvez, com tanta ênfase, com tanta propriedade como igreja do Senhor. E a gente começa a ver as coisas caminhando. Então a gente precisa, irmãos, para que a gente possa ter uma fé que vence o medo, a gente precisa se humilhar, a gente precisa romper as barreiras. Talvez você está pensando aí na barreira, Luciano, mas eu não tenho barreiras, eu não tenho muita dificuldade, eu não consigo imaginar essas barreiras. E aí eu vou falar de algumas delas, irmãos. Às vezes a barreira que nós falamos aqui hoje já, as barreiras estão sendo colocadas porque é uma questão cultural. Às vezes é uma questão de criação nossa. A gente tem umas convicções, tem hora que são nossas, que são tão nossas, que são nossas. Não é do povo de Deus. E quando essas convicções são nossas, elas talvez alimentam o nosso ego, a nossa vaidade, ou a nossa, desculpa o termo, a ignorância. A nossa ignorância diante do conhecimento da palavra de Deus, de quem é Jesus, de que Jesus representa na nossa vida, e a gente não quer abrir mão das nossas convicções. E de repente fala assim, olha, para você ter uma fé que vence o mundo, o medo, você vai ter que romper, porque o medo paralisa, o medo assusta. O medo talvez nos coloque em posições de ficar distante, de não querer saber, de não tentar ir, de não pagar para ver. E de repente você vai ver que é preciso romper barreira. A multidão está lá, passa. Jesus vai passar lá, Jesus é mais importante do que a multidão, Jesus é mais importante, Jesus é a única solução, é a oportunidade da minha vida. A oportunidade. Essa mulher não abriu mão da oportunidade, Jairo não abriu mão da oportunidade de se aproximar de Jesus, de falar com Jesus e de principalmente colocar diante de Jesus todo o sofrimento, como na perspectiva da solução. Eles vão lá e fazem isso. E para a gente, o terceiro ponto, irmãos, já caminhando para a nossa conclusão, nós vamos para o terceiro ponto, que
eu humilho, eu vou ter que perseverar diante das barreiras, diante da dificuldade. E uma coisa importante que eu não ressaltei aqui, às vezes, irmão, você não está percebendo, mas você está lá no trabalho, e aí a ordem vem de cima através de um procedimento de trabalho que você não deve mais fazer isso, ou que você deve aceitar isso, e isso vai contra a sua fé. Se você não percebeu isso ainda, isso está notório. A gente está vendo muitas coisas que estão acontecendo, e a gente está vendo. E aí vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, olha, não. Por que não? Porque, cara, isso não. Isso agride, isso vai contra, isso não me edifica, isso não faz bem, isso não abençoa. E aí a gente vai ter que ver. Pode chegar um momento desse. E aí, o terceiro ponto, irmãos, a fé que vence o medo é a fé que vence o medo da morte. Porque olha só, olha que interessante. A Bíblia diz, lá no versículo 21 que nós começamos a ler, tendo Jesus voltado do barco, aí se apresenta a ele Jairo, até o versículo 24. No versículo 25 ao 34, diz que Jesus, quando está seguindo Jairo, beleza? Quando chega lá no versículo 25, diz assim, olha, Jesus está seguindo. O versículo 24 diz, Jesus foi com ele. Aí no 25 diz assim, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. Só que, irmãos, isso está acontecendo enquanto Jesus está indo com Jairo. E Jairo ele está querendo ir, Jairo está querendo que Jesus vá à casa dele porque a sua filha está enferma, enfermidade de morte. E Jesus está indo, e Jesus para ali. A mulher tocou, ele para. Imagina só a angústia de Jairo, irmãos. Imagina só quando a gente está com pressa nas coisas e fala assim, não, é meu, é meu. Imagina Jairo, eu fico imaginando, eu tenho que imaginar, irmãos. Aí para lá, Jesus, quem me tocou? De mim saiu o poder. E Jairo está lá. E a notícia que está na cabeça de Jairo aqui é, minha filha está enferma de morte. A minha filha está em morte. Tanto é que ele se ajoelhou diante do Senhor, ele está apavorado. Ele está assim, ele está com uma notícia muito ruim. Ele quer Jesus na casa dele. Ele quer que Jesus vá. E aí a palavra de Deus diz que Jairo, ele está ali, e quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, diz assim, a tua fé te salvou, filha, vá. E aí a conversa está acontecendo, e aí vem alguns da sinagoga e falam assim, por que tu perturba o mestre? Está aqui, ó, versículo 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Irmão, presta atenção. Jairo estava lá naquela situação. Ele parou. Então a gente já pensa logo na logística do passado. A gente já logo pensa no próprio tempo que demoraria para chegar. Mas Jairo está com Jesus. Presta atenção nesse detalhe. Jairo está com Jesus. E Jesus não focou só em Jairo. No meio do caminho, ele cura aquela mulher que procurou ele, aquela mulher que foi na direção dele. Mesmo que não foi uma abordagem direta, ainda no caminho, Jesus curou e continua com Jairo. E quando eles estão chegando, vem as pessoas falando no versículo 35, por que perturba o mestre? A tua filha já é morta. E aí, de repente, você escuta de Jesus. Jairo escutou de Jesus. Tipo assim, calma. Estou aqui, ó. Jesus está falando assim, eu estou aqui. Olha o que ele diz aí, ó. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, creia somente. Crê somente. O próprio Jesus está falando para Jairo. Irmãos, a notícia da morte de Jairo é recebida, mas Jesus declara, não temas, crê somente. Cristo
tem autoridade sobre a morte e a sua palavra é definitiva. Presta atenção, Cristo tem autoridade sobre a morte e a tua palavra é definitiva. O cenário terrível. A notícia é expressada, a sua filha já está morta. E Jesus fala, não se preocupe, crê somente. Jesus é aquele que nos dá vida. E ainda que Jesus não faz acontecer o que a Bíblia nos mostra nessa noite, aquilo que a Bíblia relata, ainda assim, Jesus é o Rei, Jesus é Salvador. A nossa fé nos move a estar a ação do Senhor. Na nossa vida, nós agora estamos no Senhor, nós cremos no Senhor, porque a nossa vida não se resume a só isso, irmãos. Nós estamos falando de estar com Cristo, nós estamos falando de uma vida na eternidade. E às vezes nós estamos vivendo só os problemas daqui, nós estamos preocupados só com os problemas daqui, nós estamos esquecendo que nós estamos vivendo uma vida aqui passageira, mas na perspectiva da eternidade, e nós esquecemos disso. Porque nós estamos tão preocupados, a agenda tão cheia, tantas tarefas, tantas coisas para fazer. Porque se eu começar a pensar na possibilidade de não executá-las, de não fazer, de não aproveitar disso, perdeu a graça. Mas Jairo entendeu isso. A mulher do fluxo de sangue entendeu isso. Irmãos, quando o médico fala assim, olha, não tem o que fazer. E aí? E quando o médico dá o diagnóstico final, fala, não tem o que fazer. E aí, como é que é a nossa postura? Irmãos, e a palavra não é uma palavra demagoga. Tem coisa que derruba a gente. Derruba a gente. Na nossa visão, no nosso projeto, sei lá, talvez no nosso campo de visão. Mas nós somos limitados demais. E às vezes a gente pensa que nós estamos caídos, mas nós não estamos. Porque às vezes você está caído porque você está chorando porque uma porta se fechou e Deus sabe que não era para você. É o tempo de Deus, é as coisas de Deus, é aquilo que Ele tem. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o Senhor que governa a nossa vida, é o Senhor que sustenta a nossa vida. Ele não tardou a chegar, mas era necessário para que o ato fosse realizado, para que a glória fosse dada ao Senhor. E aí quando você chega, fala assim, não adianta vir mais. Não adianta. E aí Jesus fala assim, ó, calma, crê somente. A tua filha só dorme. E a Bíblia diz que as pessoas riram. Jesus pega lá os seus discípulos, separa pai e mãe, Pedro, Tiago e João, vamos. Agora é a hora do Senhor fazer a sua obra. Visível. Impactante. Para a glória dele. Porque a obra que o Senhor faz em nossas vidas é a obra que nos traz hoje estarmos aqui, louvando, adorando o Senhor, nos tirando de um tremedal de lama, falhos, pecadores, miseráveis, e nos colocar numa posição, muitas das vezes, de honra, irmãos. Porque nós estamos diante, a serviço, nós falamos muito da escola dominical sobre a serviço do Rei Todo-Poderoso. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho, nós estamos aqui fazendo a obra, nós estamos cantando, louvando, no lugar de bênção, no lugar onde nós estamos fazendo sempre da melhor forma para a glória do Senhor, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecadores. E o Senhor, Ele fala conosco. Vou pedir aqui, já estava passando aqui, irmãos, as nossas crianças aí, há tempo ainda. Pedir às nossas crianças que desenhem, por favor, aí. 2 estradas, tá, irmão? 2 estradas aí. Uma dessas estradas, vocês vão botar a cruz lá no final, na chegada, ok? E nós vamos colocar um homem e uma mulher andando em direção a essa cruz aí, ok? Essas estradas aí. Então, no lado que você colocar a cruz, as nossas crianças vão colocar. Papai e mamãe, ajudem as nossas crianças aí. Irmãos, aplicando a palavra, nós precisamos confiar nas promessas de Cristo. Nós precisamos, irmãos, diante do medo, confiar
na promessa de Cristo. Nós precisamos viver uma perspectiva, irmãos, não só do agora, mas de eternidade. Nós precisamos entender que, às vezes, a cura não vai chegar, mas o Senhor continua governando o teu povo. O Senhor continua sustentando. Proclamar que a nossa esperança está num Salvador vivo. E às vezes, de alguma maneira, talvez você vai escutar alguma frase, alguma declaração de alguém em algum momento, tirando toda essa autoridade de Cristo, colocando Cristo como alguém tão comum. E essa que eu comecei a falar das barreiras, a hora de você se levantar e falar, não. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Deus Filho, Jesus Cristo é aquele que veio, já era, né, quando a gente fala da eternidade, né? Quando a gente fala assim, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, aquele que sempre será, aquele que veio, habitou entre nós, mostrou amor, mostrou humanidade, mostrou empatia, aquele que morreu, ressuscitou, está assentado ao céu e voltará para julgar a sua igreja. É esse Jesus Cristo que nós temos que declarar. E aí, irmãos, as nossas aplicações, nós precisamos se humilhar diante de Cristo. Nós precisamos baixar a nossa serviço, nós precisamos entender que nós somos dependentes dele. Nós somos dependentes de Cristo em todas as áreas. Não há esse negócio de aqui o Senhor eu falo, aqui eu não falo. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. A nossa esperança viva, a esperança viva que tem que te mover, irmão, de falar assim, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo faz a obra dele salvífica de redenção. E a gente começa a entender a importância que isso move a nossa vida. Persevere na fé. Outra aplicação, confie em Deus mesmo quando o tempo de Deus parecer demorar e as barreiras parecerem grandes. Não há barreira, irmão, tão grande que nós não possamos romper no Senhor. Porque a obra é Ele que faz. É para a glória dEle. É Ele que cuida, é Ele que restaura, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que continua sustentando. E aí quando você fala de perseverar na fé, quando você fala dessa fé, irmãos, observa, mais uma vez, fechou. O Senhor sabe. Abriu. Glória a Deus por isso. Deu certo. O Senhor sabe. O diagnóstico é ruim. O Senhor está no controle. Mas aí tudo bem, a nossa limitação, as nossas fraquezas nos faz ficar preocupados, agitados, como crianças, né? Muitas vezes nós somos crianças teimosas. Ou peraltas, ficamos pulando daqui para lá, inquieto, impaciente. Mas a gente fala, o Senhor sabe. Enfrente o medo da morte com esperança. Viva com os olhos fixos na promessa da ressurreição e da vida eterna de Cristo. E em Cristo. De Cristo e em Cristo. Irmãos, assim como Jairo, a mulher do fluxo, devemos correr a Cristo certos que nunca é tarde no tempo de Deus. E a voz do Senhor ainda ecoa. Não temas. Crê somente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus continue a nos direcionar, né, que nós possamos cada vez mais buscar o Senhor, viver em intimidade, em obediência ao Senhor, para que nós possamos entender que a hora que você entender que é o Senhor que governa, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que cuida de nós, que você possa realmente descansar no Senhor, sabendo que Ele que tem nos sustentado, provido, guardado e livrado de todo mal. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.